Sua família adotiva a amarrou a um poste e a chamou de fracassada, até que seu marido bilionário apareceu. E o que ele fez surpreendeu a todos. A casa parecia uma daquelas que só aparece em revista de gente rica. Tudo brilhando com flores, brancas por todos os lados, velas acesas e garçons passando com bandejas cheias de taças. Era o casamento da Bianca, a filha biológica do casal Marta e Geraldo. Eles não tinham economizado 1 centavo. Queriam que todo mundo visse o quanto a filha era importante, querida, perfeita. Desde cedo a movimentação foi intensa. Entravam fornecedores, saíam decoradores, dava até para se perder de tanta gente andando para lá e para cá. Bianca só apareceu perto do meio-dia, com cara de quem estava sendo servida o tempo todo. Uma equipe de cabelo e maquiagem cercava ela como se fosse uma celebridade. Ela mal falava com alguém. Só dava ordens, revirava os olhos e reclamava do clima, do penteado, do tom do guardanapo. A família estava eufórica. Marta andava com uma taça de espumante na mão desde cedo, abraçando os convidados e fingindo simpatia. Sempre com aquele jeito forçado, sabe? Quando via alguém mais influente, o sorriso aumentava. Quando era alguém comum, ela já mudava, de cara. Clara estava lá também. Enquanto a festa girava em volta de Bianca, Clara passou despercebida por quase todo mundo. Ela arrumava flores, ajudava a carregar caixas, entregava água para os fornecedores. Não era funcionária, mas parecia. A diferença é que ela fazia tudo com calma, sem reclamar, mas dava para ver que ela carregava alguma coisa pesada por dentro. O olhar dela era sempre atento, mas triste. Ninguém elogiava Clara. Ninguém agradecia. Bianca só olhava para ela com desdém. Teve uma hora que Clara trouxe um copo d'água para a noiva e ela simplesmente respondeu: "Joga fora isso, tá quente", e virou as costas. Marta, vendo a cena, soltou um risinho abafado e comentou com uma amiga: "Ela sempre insiste em aparecer, né? Vai ver, quer ver se alguém repara nela." A amiga riu, meio sem graça. A mansão estava cheia. Música ambiente, cheiro de flor misturado com perfume caro, gente importante circulando com seus melhores trajes. A festa tinha tudo para ser perfeita. Pelo menos era o que parecia por fora. Mas dava para sentir que tinha algo estranho no ar. Aquela coisa que ninguém fala, mas todo mundo sente. Bianca, por exemplo, estava nervosa demais. Não só com os detalhes da festa, mas com os olhares. Parecia preocupada com o que os outros iam pensar dela. Tudo precisava sair exatamente do jeito que ela imaginou. Qualquer desvio do roteiro deixava ela à beira de um ataque. Já Marta, mesmo com um sorriso colado no rosto, ficava de olho em cada detalhe. Se alguma coisa saía do lugar, ela chamava alguém para resolver. E se fosse Clara, melhor ainda. Parecia que ela se sentia bem dando ordens para Clara, como se isso afirmasse alguma coisa que ela não queria perder. Um tipo de controle, talvez. Geraldo, o pai, ficava andando de um lado para o outro, falando alto, contando piadas sem graça para os convidados mais ricos. Era aquele tipo de homem que se acha o dono do mundo só porque tem dinheiro. Em momento nenhum, ele olhou para Clara. Parecia que ela nem existia. Enquanto isso, os convidados iam chegando, um mais arrumado que o outro. Os amigos de infância da Bianca, os colegas de trabalho do pai, os empresários da cidade, os vereadores, os amigos da família, que ninguém via há anos, mas que agora estavam lá, sorrindo, tirando foto e elogiando tudo. O lugar estava montado como se fosse um jardim de cinema. Uma tenda enorme cobria o espaço do altar, com arranjos pendurados e cadeiras brancas bem alinhadas. Tudo milimetricamente planejado para sair bonito nas fotos. Tinha até fotógrafo contratado só para registrar os convidados antes da cerimônia. Clara passou por ali com um pano nas mãos, limpando uma mancha numa das cadeiras. Uma mulher bem vestida perguntou se ela podia trazer um copo de água. Clara foi, trouxe. A mulher agradeceu, mas logo perguntou se ela era da equipe do buffet. Clara respondeu que não, mas a mulher já tinha virado de costas. A cada passo que Clara dava, ela parecia mais apagada, mas ainda assim, ela continuava. Era como se ela soubesse que nada daquilo era dela, mas mesmo assim quisesse ajudar,
nem que fosse por respeito a si mesma. No meio de tudo isso, Bianca teve uma crise por causa da cor do batom. Disse que o maquiador era um incompetente, que ninguém entendia o que ela queria, que tudo estava errado. Marta correu para acalmar a filha. Mandou chamar outra maquiadora. Clara, vendo a confusão, foi buscar lenços e um copo d'água gelada. Entregou sem dizer uma palavra. Bianca nem olhou. Quando o relógio bateu 4 da tarde, a cerimônia já estava quase começando. Os músicos afinavam os instrumentos, as luzes iam sendo testadas e os fotógrafos se posicionavam. Marta fez um brinde informal só com os familiares, mais próximos, dizendo que aquele era o dia mais feliz da vida dela. Nesse momento, Clara ficou mais afastada. Observava de longe, com o copo de água ainda na mão. Ela sorriu de leve, um sorriso discreto, quase triste. Talvez tentando se convencer de que estava tudo bem, mas nos olhos dela dava para ver que não estava. Ela sabia que aquele não era o dia dela. Sabia que ali, naquela casa onde cresceu, onde deveria ter sido protegida, ela era só um corpo invisível que servia aos outros. Mas mesmo assim, ela continuava, de pé, com dignidade, com uma força que ninguém ali conseguia enxergar. O céu começou a mudar de cor. O pôr do sol começava a tocar as flores brancas com uma luz dourada. O cenário estava pronto. Tudo estava pronto, menos o que ainda ia acontecer. O salto da mulher enroscou no tapete da sala e quase caiu em cima de uma das mesas. Clara correu e segurou antes que o desastre fosse completo. A mulher nem agradeceu, só ajeitou o vestido e seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Clara se abaixou e arrumou a borda do tapete de novo. Ela já fazia isso no automático. Tapete torto, copo derramado, toalha manchada, ela via e resolvia, tudo sem chamar atenção. Era isso que ela fazia o tempo todo, consertar as coisas sem ser vista. A festa estava num ritmo acelerado. Música mais alta, mais convidados, mais falatório. Garçons indo e vindo, fotógrafos correndo para não perder o momento certo. E lá no fundo, entre um canto e outro, Clara circulava. Não para curtir, mas para garantir que nada saísse do controle. Mesmo que ninguém tivesse pedido. Marta passava por ela direto, como se Clara fosse parte da mobília. Às vezes soltava uma ordem rápida, tipo, limpa isso aqui, ou tira aquele negócio dali. Mas nunca olhava nos olhos. Como se fosse errado olhar para alguém como Clara num dia tão importante para a família. Não que ela ligasse mais. Já tinha aprendido a não esperar nada daquelas pessoas. Bianca estava se preparando para entrar no altar. A movimentação na área da cerimônia estava intensa. As madrinhas ajeitavam o vestido, os padrinhos já estavam em posição. E Clara estava atrás da tenda, ajudando um dos técnicos que tentava ligar a iluminação certa. O cara estava suando, nervoso, com medo de estragar o momento da noiva. Clara subiu numa cadeira e segurou um fio com uma mão, enquanto o técnico passava fita com a outra. Ninguém viu. Ninguém nunca via. Quando ela desceu da cadeira, esbarrou num primo de Bianca. Ele franziu a testa, como se tivesse encostado em alguém sujo. Só falou um "cuidado aí, tá?" e seguiu mexendo no celular. Clara respirou fundo e deixou passar, como sempre fazia. Aos poucos, a pressão foi aumentando. Marta começou a reclamar do calor. Bianca gritou porque achou que a fita do buquê estava errada. O pai, Geraldo, gritava com o gerente do buffet porque um vinho não tinha chegado. E no meio desse furacão, Clara andava de um lado para o outro tentando ajudar em tudo sem incomodar ninguém. Ela entrou discretamente na cozinha para ver se os pratos principais já estavam prontos. Conversou com os garçons com jeito, como se fosse uma deles. Um deles até perguntou baixinho: "Você trabalha com eles há muito tempo?" Clara sorriu sem responder. Já não fazia diferença explicar. Num canto da casa, um espelho grande refletia o vai e vem das pessoas. Clara parou por um segundo. Olhou o próprio reflexo. O cabelo preso às pressas, o vestido simples, os olhos cansados. Ela deu um passo mais perto do espelho, passou a mão no rosto.
não para se arrumar, só para lembrar que ainda estava ali, que era de carne e osso. Logo depois, ouviu Marta chamando, do corredor. Clara, traz a bolsa da Bianca agora. Clara foi até o quarto, pegou a bolsa da noiva e desceu. Entregou. Bianca nem agradeceu, só checou o batom e jogou a bolsa numa cadeira. Marta olhou para Clara com aquele olhar de desprezo escondido. Você ainda tá aí com essa cara de derrota? Vai pro fundo e vê se o som já tá no ponto. Clara foi. Na área dos fundos, o DJ estava terminando de testar as últimas músicas. Clara chegou devagar. Perguntou se estava tudo certo. Ele confirmou, mas comentou que uma das caixas estava com um chiado esquisito. Ela anotou mentalmente. Sabia que aquele tipo de detalhe podia virar confusão mais tarde. E adivinha quem iam culpar? Enquanto voltava para dentro da casa, ela ouviu risadas altas. Parou por um segundo, encostada na parede. Ouviu os irmãos de Bianca falando dela, rindo. Um deles disse: "Hoje a coitadinha vai servir até o bolo, quer ver?" O outro respondeu: "Nem para isso ela serve, vai derrubar tudo." Clara engoliu em seco. Sabia que rir dela era passatempo da família. Mas dessa vez ela não chorou. Nem correu pro quarto como fazia anos atrás. Só respirou fundo e seguiu andando. Mais um copo derramado, mais uma mancha para limpar. Passou pela sala principal. Os convidados mais importantes estavam sendo servidos. Marta contava histórias sobre Bianca como se ela tivesse ganhado um prêmio mundial. Falava alto, exagerava. Dizia que a filha era linda, inteligente, especial. Clara parou atrás de uma cortina, sem querer, e ouviu a frase que Marta soltou, com gosto. E a outra lá, a adotada, parece um ímã de fracasso. Se dependesse dela, a festa era em marmita. Vários riram. Um ou outro tentou disfarçar o desconforto. Clara fechou os olhos por um segundo. Não queria escutar mais nada. Saiu dali e foi até o jardim. Do lado de fora, o céu já estava ficando alaranjado. As luzes das tendas foram acesas. Os garçons andavam mais rápido. Tava chegando a hora. E Clara estava lá, no meio de tudo. Invisível como sempre. Só que algo dentro dela começava a mudar. Ela não sabia explicar. Não era raiva. Não era tristeza. Era um tipo de firmeza. Uma vontade de não se encolher mais. De não aceitar mais aquele papel. Ela olhou para o céu, respirou fundo, ajeitou a alça do vestido e voltou para dentro. Ainda. Tinha muito o que acontecer. E ela não ia sair dali antes de ver tudo. O corredor principal da mansão estava lotado. Gente bem vestida andando de um lado para o outro, copo na mão, rindo alto, comentando da decoração, dos doces, do vestido da noiva. Tudo parecia perfeito na superfície. Só que no meio de tanta alegria forçada, dava para sentir uma coisa estranha, no ar. Um incômodo que ninguém falava, mas que rondava os olhos das pessoas mais atentas. Esse incômodo tinha nome: Clara. Ela andava por ali como sempre, tentando se fazer pequena. Só que agora, depois da movimentação toda, algumas pessoas começaram a notar a presença dela com mais atenção. E isso incomodava. Não era porque Clara fazia algo errado. Pelo contrário, era porque ela estava ali, no mesmo espaço que os outros, mas sem pertencer de verdade. E isso, para aquela família, era como uma mancha num vestido branco. Algo que precisava ser escondido, disfarçado ou empurrado para o canto. Uma mulher, amiga de infância de Marta, se aproximou dela na área, do jardim. "Oi, querida, você é parente da noiva?" Perguntou com um sorriso forçado. O tipo de sorriso que não espera resposta de verdade. Clara só respondeu com um "sou filha adotiva da Marta e do Geraldo", e tentou seguir caminho. A mulher travou um pouco. Fez aquela cara de quem não sabe o que dizer, deu um riso seco e disse baixinho: "Ah, que bonito isso", e foi embora. Mas não foi só ela. Mais gente começou a perguntar quem era Clara. Algumas pessoas achavam que ela era da equipe do buffet. Outras pensavam que era babá dos filhos de alguma convidada.
Teve uma hora que um cara da banda perguntou se ela podia buscar gelo. Ela foi por educação. Quando voltou, viu Marta olhando de longe com os olhos apertados. Marta se aproximou devagar, segurando uma taça de espumante pela haste. Você quer aparecer, é isso? Clara ficou parada. Não entendi. Ah, entendeu. Sim. Tá andando pra lá e pra cá no meio dos convidados, respondendo como se fosse alguém importante. Você devia ficar nos fundos como sempre fez. Vai acabar atrapalhando a festa da sua irmã. Clara engoliu em seco. Ficou olhando para as flores num dos arranjos perto da escada. Não disse nada. Olha pra mim quando eu falo. Marta exigiu num tom baixo, firme, como quem dá ordem a um empregado. Clara levantou os olhos. Não estava com raiva. Estava cansada. Só isso. Marta segurou o braço dela por um segundo e falou com a voz apertada. Hoje é o dia da Bianca. Não tenta chamar atenção. Não aqui. Não agora. Soltou o braço de Clara como se fosse um pano sujo e se virou, indo abraçar uma das madrinhas que chegava. Lá dentro, Geraldo também estava começando a sentir incômodo com a movimentação. Um dos convidados se aproximou e perguntou: Aquela moça é parente? Geraldo respondeu com um sorriso amarelo. Ah, uma história antiga. A gente acolheu ela por um tempo, sabe como é? Essas coisas de coração bom. Mas agora já. É adulta. Tá por aí, ajudando. O convidado deu um sorriso falso. Entendi. E saiu. Depois disso, Geraldo chamou Marta num canto e falou: Essa menina tá aparecendo demais. Eu sei. Ela respondeu seca. Acha que ela vai tentar fazer alguma coisa? Criar cena? Não tem coragem. Melhor garantir. Deixa comigo. Enquanto isso, Clara tentava se manter longe do foco, mas era impossível. Qualquer lugar que ela passasse, alguém olhava. Às vezes era um olhar de julgamento, às vezes de pena. Mas nunca era um olhar neutro. Nunca era um olhar de quem vê um igual. Ela entrou na sala principal para pegar um dos cabides deixados ali por engano. Era para resolver mais uma das confusões da equipe do vestido da noiva. Quando ela estava saindo, passou por duas amigas da Bianca. Elas olharam, fizeram cara feia e cochicharam. É ela? A adotada? Sim, aquela ali, sempre com cara de coitada. Ué, mas ela foi criada junto com a Bianca, não foi? Foi. Mas olha pra ela. Não tem nem postura, elas riram baixinho, com aquele riso que fere mais do que um tapa. Clara escutou tudo. Não era novidade. Só doía porque nunca parava. Lá fora, os fotógrafos estavam organizando os padrinhos e madrinhas. Bianca apareceu no topo da escada, radiante. O vestido era impecável, maquiagem perfeita, o cabelo preso do jeito que ela sempre sonhou. Os convidados bateram palmas. Marta chorou. Geraldo encheu o peito de orgulho. Bianca olhou para Clara no meio da multidão. Segurou o olhar por um segundo. Depois virou o rosto com desprezo e chamou os fotógrafos. Queria fotos especiais com os pais. Clara voltou para o canto, para onde sempre mandavam ela ir. Sentou numa cadeira vazia, perto da cozinha, e ficou mexendo no próprio vestido, ajeitando a costura que estava soltando. Foi aí que uma das tias da família chegou perto, com uma taça na mão e um ar de superioridade. Clara, você devia agradecer todo dia pelo que fizeram por você. Olha onde você tá. Olha o luxo. Clara não respondeu. Muita gente na sua situação estaria na rua. Ou coisa pior. Você teve sorte. Sorte? Clara perguntou baixinho, olhando para o chão. É. Sorte. Devia ser mais grata, menos metida. A tia virou as costas e foi embora antes que Clara pudesse responder qualquer coisa. O que ninguém percebia era que Clara estava ali, sentada, mas firme. Firme de um jeito que ninguém entendia. Ela não gritava, não rebatia, não fazia escândalo. Mas o jeito dela estar ali, mesmo sendo maltratada, era resistência pura. Ela não estava tentando aparecer. Ela só estava existindo. E parece que para aquela família,
Isso já era demais. E mesmo assim, ela não ia sair dali. Não ainda. A cerimônia já tinha começado. Os padrinhos e madrinhas estavam posicionados, os convidados sentados nas cadeiras enfeitadas. O som de violinos enchia o ar enquanto a noiva se preparava para entrar. Todo mundo, em silêncio, celular na mão, pronto para gravar o momento. Bianca surgiu na entrada principal da tenda, sorrindo, com aquele ar de quem acredita que o mundo gira ao redor dela. Os convidados aplaudiram. Alguns até se emocionaram. Era a cena perfeita. Clara ficou num canto, em pé, meio escondida atrás de uma coluna. Não queria atrapalhar, mas também não queria sair. Ela conhecia cada detalhe daquele lugar, tinha ajudado a organizar tudo, mas agora era como se não tivesse lugar para ela ali. Mesmo assim, ficou, quieta. A cerimônia seguiu com aquelas falas tradicionais. O juiz de paz falou sobre amor, compromisso, respeito. Marta chorava como se estivesse vivendo um milagre. Geraldo sorria como um pavão orgulhoso. Quando terminou, os noivos se beijaram. Os convidados bateram palma. Os fotógrafos correram para fazer os cliques perfeitos. Tudo estava indo como planejado. Mas aí veio o momento do brinde. Foi aí que tudo mudou. Marta pegou o microfone, pediu silêncio, levantou a taça. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, nesse dia tão especial. Ver a Bianca casando com um homem maravilhoso é um presente que Deus nos deu. Todo mundo aplaudiu. Ela esperou o barulho baixar e continuou. E como toda família tem suas histórias, eu acho que hoje é o dia perfeito para colocar algumas verdades na mesa. Clara, lá no fundo, sentiu o coração acelerar. Essa festa não é só sobre amor, disse Marta, olhando em volta. É sobre merecimento. É sobre o que cada um constrói na vida. Sobre quem se esforça, quem valoriza a família, quem tem caráter. E também é sobre quem não tem. Nada disso. As pessoas começaram a se entreolhar. Algumas deram risadinhas sem graça. Bianca cruzou os braços, com um sorriso de canto. Sabia o que vinha. Marta apontou direto para Clara. Porque tem gente aqui que acha que pode viver de favor. A vida inteira, sem dar nada em troca. Gente que a gente acolheu, criou, deu teto, comida, estudo, e mesmo assim, nunca deixou de ser um peso. O salão ficou num silêncio esquisito. Um dos tios até tentou rir, mas engoliu seco quando percebeu o clima. Clara ficou parada, nem piscava. Sim, eu tô falando da Clara, nossa filha adotiva, que se acha no direito de estar aqui, entre vocês. Mas o que ela fez para merecer isso? Nada. Marta virou para ela com o microfone ainda na mão. Vem aqui, Clara. Clara hesitou. Vem, agora. Ou vai fingir que não entende nem isso? Clara andou devagar até o centro do salão. Os olhares pesavam como pedras. Marta virou pro público. Alguém aqui sabe o que ela faz da vida? Nada. Vive tentando se encaixar em tudo e fracassa em tudo. Não conseguiu terminar a faculdade, não tem emprego fixo, vive de bico, mas adora andar por aí como se fosse parte da família. Chega. Geraldo se aproximou, pegou o microfone e continuou. Quando a Clara veio para nossa casa, a gente achou que estava fazendo um bem. E fizemos. Mas chega uma hora que a gente entende que tem pessoas que não foram feitas para crescer. E tá tudo bem. Cada um tem seu lugar. Ele apontou pro fundo do jardim. E o lugar dela não é aqui, com os convidados. É ali, fora da tenda, do nada. Os dois irmãos de Bianca apareceram com uma corda, rindo, achando que era engraçado. Vamos fazer uma brincadeirinha de despedida, um deles disse, só para encerrar bem esse momento. Antes que Clara pudesse reagir, eles a cercaram. Um segurou os braços dela, o outro passou a corda pelas costas. Ela tentou sair, mas ninguém ajudou. As pessoas assistiam como se fosse parte do show. Algumas riam, outras filmavam. É só uma zoeira, Clara! Bianca gritou do palco com a taça levantada. Leva na esportiva.
Clara foi puxada até um poste decorado do jardim, onde estavam penduradas algumas luzes. Eles a amarraram ali, pelos pulsos, como se fosse parte da decoração. E enquanto isso, Geraldo falava no microfone. Esse é o nosso jeito de agradecer por todo o trabalho que ela fez. Um brinde à nossa eterna coadjuvante. As pessoas riram. Algumas por nervoso, outras por maldade. Uma ou outra tentou intervir, mas foi cortada com um "Fica tranquilo, é da família". Clara estava lá. De pé, amarrada, o rosto vermelho, os olhos cheios. Ela não gritava, não pedia socorro, só olhava para frente sem expressão. Um dos garçons tentou se aproximar, mas foi empurrado por um dos irmãos. Marta levantou a taça de novo e finalizou. Agora sim, vamos aproveitar a festa. A parte feia já foi resolvida. A música voltou a tocar. Os convidados voltaram a beber, conversar, dançar, como se nada tivesse acontecido. E Clara ficou lá, sozinha, amarrada, mas não quebrada. O poste era alto, daqueles que ficam no meio do jardim só para pendurar luzinha de festa. Tinha uma fita branca enrolada no topo e umas flores artificiais, coladas com cola quente, mas não escondia o que era de verdade. Um tronco grosso de madeira, firme, gelado. E foi ali que amarraram a Clara. No meio da festa, no meio do riso, no meio do nada. Os braços dela foram puxados para trás, os pulsos enrolados com uma corda que devia estar no depósito da casa, usada para prender lona quando chovia. Era grossa, meio áspera, daquelas que machucam fácil. Amarraram forte, sem cuidado nenhum, só com vontade de humilhar. Clara não gritou, não chorou, nem tentou escapar. Só ficou parada, com o corpo firme, como se aquilo não fosse real. Mas era. Cada segundo ali era real. Cada risada, cada flash de celular, cada copo que alguém brindava enquanto ela estava presa. Real e doloroso. A música tocava no fundo. A pista já tinha gente dançando. Algumas pessoas fingiam que não viam. Outras riam como se fosse o ponto alto da noite. Uma mulher que parecia tia de algum padrinho se aproximou com um copo de gin e disse: "Isso aqui é para mostrar que a vida coloca cada um no seu lugar." Clara não respondeu, só abaixou o olhar. Marta passou por perto e falou sem nem encarar: "Aprende, menina. Gente como você não nasceu para estar no meio de gente grande." Aos poucos, os convidados foram normalizando aquilo, como se fosse uma atração bizarra da festa. Um homem tirou uma selfie perto do poste, rindo. Uma adolescente gravava um vídeo no celular, narrando como se fosse parte de um reality show. Essa é a Clara, filha adotiva da noiva, que agora tá pagando de estátua aqui no jardim. Tac. E o vídeo foi postado. Subiu nas redes na mesma hora, gente compartilhando, comentando, mandando mensagem. Uns achando absurdo, outros achando engraçado. Uma avalanche silenciosa começou a rolar lá fora, mas ali dentro ninguém sabia. Estavam ocupados demais dançando e enchendo o copo. Bianca apareceu por um momento com o noivo. Ele olhou a cena, meio sem entender. Perguntou se aquilo era sério. Bianca deu risada e falou: "Relaxa, é só uma piada da família. Ela adora um drama." Ele não disse nada, só deu meia volta e foi beber com os amigos. Clara estava sentindo os braços doerem. A corda apertava cada vez mais, conforme ela tentava ajeitar o corpo para não travar a circulação. A madeira encostava nas costas dela, gelada, dura. O vento da noite começou a bater e ela arrepiou inteira. Mas continuou ali, de cabeça erguida. Por dentro, ela estava num turbilhão. A mente ia longe. Pensava em tudo que já tinha vivido naquela casa. Desde o dia em que chegou, criança, quieta, assustada. Lembrou dos primeiros dias de escola, quando Bianca a empurrava para fora do círculo das amigas. Lembrou dos aniversários, em que ficava comendo bolo sozinha na cozinha, enquanto a festa acontecia na varanda. Lembrou das vezes que tentou conversar com Marta e era interrompida com um "Não tô com cabeça agora, Clara."
Lembrou das vezes em que escutou Geraldo dizer para os outros que ela era um projeto que não deu certo. Lembrou das noites em que chorou escondida no banheiro, das roupas passadas para ela como se fossem restos, dos silêncios, dos olhares atravessados, das piadas, de tudo. Mas ali, naquele poste, ela também pensava em outra coisa, em alguém, Rafael. Pensava no sorriso dele, na calma que ele tinha quando falava com ela, no jeito que olhava nos olhos dela como se visse o que ninguém nunca quis enxergar. Pensava nas conversas que os dois tiveram, nas mensagens trocadas, nos encontros rápidos. Pensava no pedido de casamento, no anel guardado numa caixinha simples. Pensava no segredo que guardava sozinha havia meses, e num pedaço do coração dela que gritava: não acabou. O som da festa continuava. As luzes coloridas piscavam no jardim, mas perto de Clara estava escuro, só o poste iluminado pela luz branca da decoração. Um rapaz da equipe técnica passou correndo e parou. Olhou para ela, não disse nada. Depois falou meio sem jeito: tá tudo bem? Ela respondeu só com um olhar. Ele quis ajudar. Olhou para os lados, mas voltou correndo para a pista quando viu Bianca olhando. E ali, no meio do nada, Clara ficou. Minuto após minuto. As pernas doíam, os ombros pesavam, o frio aumentava. Mas ela não pedia ajuda, porque ela sabia que ali, naquela festa, não tinha ninguém para ajudar de verdade. Só tinha plateia. Do outro lado do jardim, Marta se aproximou do DJ e pediu para aumentar o som. Disse que queria que ninguém mais lembrasse do incômodo e pediu champanhe. Disse que agora sim, a festa estava do jeito certo. Mas tinha uma coisa que ninguém viu. Ninguém ali reparou. Clara, mesmo ali, com os braços amarrados, estava com os olhos abertos, firmes, parados num ponto fixo lá na entrada da mansão. Ela tinha sentido algo, um barulho diferente, um motor forte, e ali, naquele segundo, alguma coisa dentro dela disse: já deu, tá chegando a hora. O som alto da música escondia por alguns minutos o que estava rolando do outro lado do jardim. No meio da pista de dança, gente ria, brindava, filmava. Os garçons passavam com bandejas cheias de taças e canapés. A noiva girava de um lado pro outro com as madrinhas. O noivo, já meio bêbado, trocava piadas com os padrinhos. Tudo parecia perfeito, mas nem todo mundo estava rindo. A primeira reação foi o silêncio estranho de uma das convidadas mais novas, uma prima distante da família, que filmava a decoração quando viu Clara amarrada no poste. Ela deu um zoom na câmera do celular, tentando entender. Depois parou de filmar. O rosto dela mudou. A expressão saiu do "tô curtindo" para um "o que é isso?". Chegou perto do namorado e sussurrou: aquela moça tá presa de verdade? Cara deu de ombros. Deve ser alguma performance. Sei lá, ela franziu a testa. Performance? Num casamento? Algumas pessoas passaram por perto, olharam rápido e desviaram o olhar. Fingiram que não viram. Era mais fácil assim. Outras paravam, cochichavam, davam risadinhas sem graça e seguiam. Tinha um grupo de 3 mulheres que ficaram observando por uns minutos. Uma delas comentou: isso tá passando dos limites. Não é possível que seja brincadeira. A outra respondeu: se for zoeira, é de muito mau gosto. E ficaram ali, sem saber o que fazer. Mexiam no celular, como se esperassem que alguém tomasse uma atitude. Mas ninguém tomava. Na área do bar, um cara com blazer azul, amigo do noivo, chamou um garçom. Ei, aquela garota amarrada. Tá tudo certo ali? O garçom, visivelmente desconfortável, tentou sorrir. É uma coisa da família. Meio simbólica, eu acho. O cara franziu a testa e disse baixinho: que tipo de família faz isso? Alguns convidados mais velhos simplesmente fingiram que era uma brincadeira. Riram, fizeram piadinhas bobas e voltaram a beber. Uma mulher mais senhora chegou a dizer para a amiga: antigamente a gente fazia coisa pior. Hoje tudo é drama. Já ela se solta e pronto. Mas tinha quem não estava achando graça nenhuma. 2 casais mais jovens se reuniram num canto, falando baixo, mexendo no celular. Eu filmei,
disse um deles. Olha isso. Tô pensando em postar. Isso não é certo. Vai arrumar confusão, respondeu a outra. É a festa da Bianca. Você quer virar o assunto? O assunto já virou. Olha só os comentários. E mostrou o celular. O vídeo que tinha sido postado mais cedo já começava a rodar nos grupos do bairro. Tinha print no Instagram, gente comentando no WhatsApp. Até um blogueiro da cidade já tinha postado com a legenda: humilhação em casamento de ricaços. Jovem é amarrada e exposta na frente de convidados. Os olhares começaram a mudar. O desconforto que antes era só um incômodo silencioso virou um peso nos ombros de muita gente ali. Alguns começaram a evitar olhar para Clara. Outros olhavam e depois abaixavam a cabeça, como se tivessem vergonha, mas não sabiam de quê. E teve os que resolveram sair. Um casal mais discreto, que ninguém conhecia muito bem, passou direto pela pista de dança e foi até a entrada da casa. Vamos embora, disse a mulher, pegando a bolsa. Isso tá doente. Nem precisa se despedir, respondeu o marido, já chamando o motorista no aplicativo. Eles saíram sem dizer uma palavra. E não foram os únicos. Ao longo da próxima hora, outras pessoas começaram a sair mais cedo do que planejado. Uma mulher próxima da família tentou conversar com Marta. Escuta, sobre a Clara, será que não exageraram um pouco? Marta respondeu com um sorriso. Seco, você não conhece a história inteira. Ela vive tentando se fazer de vítima. Mesmo assim, tem gente comentando. Olha as redes. Marta pegou o celular, olhou e viu os vídeos rodando. Fechou o aparelho com força, mas disfarçou. É só gente querendo aparecer. Clara vive alimentando esse tipo de coisa. Enquanto isso, na pista, a música rolava, mas o clima tinha mudado. Parecia que todo mundo estava pisando em ovos. As danças ficaram mais tímidas, as conversas mais curtas. O olhar das pessoas ia e voltava para Clara como se fosse um ímã. Mesmo os que fingiam ignorar, sabiam o que estava acontecendo. Ali o noivo da Bianca parecia mais incomodado a cada minuto. Chamou um dos irmãos dela num canto. Cara, vocês estão levando isso longe demais. Tá todo mundo falando da garota. O irmão deu risada. Relaxa. A Clara é dramática. Já solta os braços e se manda. Ela gosta de aparecer. O noivo balançou a cabeça, não respondeu. Pegou o celular e ficou um tempo olhando a tela. Depois olhou para Clara de novo. A tensão aumentava. Os risos diminuíam. Teve uma convidada que tirou os sapatos e foi até o poste. Chegou devagar, olhando para Clara. Você quer que eu te ajude? Clara olhou para ela, respirou fundo e disse: Não agora. A mulher ficou parada, sem saber o que fazer. Depois saiu, sem olhar para trás. Um grupo de adolescentes, amigos do irmão da Bianca, começaram a rir alto de novo. Um deles tirou uma foto de Clara e começou a colocar um filtro engraçado para postar nos stories. Mas antes de conseguir, a foto caiu no chão. Clara olhou direto para ele. Um olhar firme, sem medo, sem raiva, só firme. O garoto parou. Engoliu seco. Pegou o celular e saiu andando, calado. Aos poucos, a sensação de que algo estava errado se espalhava. Mas ninguém dizia nada em voz alta. Era como se todos estivessem esperando alguém fazer alguma coisa, só que ninguém queria ser o primeiro. Ninguém queria bater de frente com a família da noiva. A vergonha começou a tomar conta do lugar. Não só da Clara, da festa inteira. Antes daquela humilhação toda, muito antes do casamento de Bianca, ser anunciado com pompa, Clara tinha vivido algo que nem ela mesma sabia explicar direito. Começou num dia qualquer, do jeito mais simples. Ela estava numa lanchonete perto do centro da cidade, esperando o pedido dela ficar pronto, com um livro na mão e a cabeça a mil. Era um daqueles dias em que tudo parecia pesado, mas o mundo seguia, girando como se nada estivesse errado. Enquanto lia, alguém bateu na cadeira do lado dela e perguntou se podia sentar. Era um cara de camisa preta, calça jeans escura, cabelo bagunçado e um sorriso tranquilo. Não era um cara que se destacava,
pela aparência. O que chamava a atenção nele era o jeito calmo de falar, como se o mundo não tivesse pressa. Ele se apresentou. Rafael, posso? Clara hesitou por um segundo. Depois acenou que sim. Ele sentou, pediu só um café e ficou quieto por uns minutos. Não foi insistente, nem puxou o assunto de cara. Mas antes de ir embora, virou para ela e disse: tem alguma coisa nos seus olhos que parece que você carrega o mundo. Mas continua firme. Clara olhou surpresa. Nem sabia o que responder. Ele deixou um cartão em cima da mesa e saiu. 2 dias depois, ela mandou uma mensagem. Oi, Clara aqui. Aquela do olhar cansado. A conversa começou devagar, como se eles estivessem se medindo. Rafael era dono de uma empresa de tecnologia que ficava numa cidade vizinha. Mas não parecia aquele tipo de empresário metido, desses que falam gritando, no celular, e tratam todo mundo como se fosse inferior. Ele era simples. Gostava de conversar sobre a vida, sobre coisas pequenas. E, principalmente, ele ouvia. De verdade, eles se encontraram de novo. Depois, outra vez. E quando Clara se deu conta, estava sorrindo sem esforço, falando de si sem medo e sentindo uma coisa que nunca tinha sentido: liberdade. Com Rafael, ela não precisava se provar. Ele não perguntava sobre o passado dela como quem faz um teste. Não olhava para ela tentando adivinhar o que faltava. Ele só ficava ali, presente. De verdade. Os encontros foram ficando mais frequentes. Um passeio no parque, um almoço improvisado, um cinema vazio numa segunda-feira. Rafael dirigia o próprio carro, usava camisa básica e não dava pistas da vida que levava. Clara só descobriu que ele era bilionário depois de algumas semanas, quando viu uma matéria na internet sobre a empresa dele recebendo um prêmio nacional. Ela ficou em choque. Mandou uma mensagem direto. Por que você não me contou? Ele respondeu no mesmo segundo. Porque eu não queria que você me visse por isso. Clara pensou em desistir. Achava que gente como ele não ficava com gente como ela. Mas Rafael apareceu no dia seguinte com um chocolate e um bilhete escrito à mão. Você me viu antes de qualquer número. E isso vale mais que tudo. Ela não resistiu. Continuaram juntos. Mas Clara nunca contou para a família. Nenhuma palavra. Eles não sabiam de Rafael. E isso foi uma escolha dela. Não por medo de serem invasivos, mas porque, no fundo, ela sabia que eles não iam entender. Não iam respeitar. Iam tentar usar ele. Ou pior, desmerecer o que ela tinha com ele. Então, ela guardou em segredo. Um segredo só dela. Os meses passaram. Rafael conheceu tudo sobre ela. As dores, as frustrações, as memórias ruins, os sonhos que ela quase tinha, enterrado. E mesmo assim ficou. Ele não tentava consertar ela. Só ficava do lado. Numa noite chuvosa, dentro do carro, com os vidros embaçados e o som do mundo lá fora sumindo, Rafael segurou a mão dela e falou: Casa comigo? Clara achou que era brincadeira. Soltou uma risada nervosa. Tá falando sério? Tô. Quero construir uma vida com você. Mas só se for do seu jeito. Sem pressa. Sem cobrança. Sem fingimento. Ela disse sim. Chorando. Tremendo. Sem acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. Depois disso, o relacionamento deles ficou ainda mais firme. Rafael queria assumir tudo de vez. Apresentar ela para a família. Fazer festa. Mas Clara pediu calma. Disse que queria que as coisas fossem certas. Do jeito dela. Que ela ainda tinha pendências para resolver. Principalmente com ela mesma. Ele respeitou. Mesmo sem estar presente no dia a dia da mansão, Rafael sabia tudo. Clara contava os detalhes. Mandava áudio contando das piadas que ouviu, das portas que bateram na cara dela, das vezes que era chamada de peso morto. Rafael ouvia tudo. E cada vez que ouvia, ficava mais certo do que queria. Ela era diferente. Não porque sofria, mas porque mesmo sofrendo, não deixava de ser boa. De ajudar, de tentar, ele dizia: Você ainda não percebeu, mas é a pessoa mais forte que eu conheço. Clara respondia sorrindo: Não exagera, não é exagero.
Você só não se enxerga direito. E aí, veio o convite do casamento da Bianca. Clara mostrou para ele. Rafael leu com cara de dúvida. Você vai? Tenho que ir. Eles esperam que eu esteja lá para servir, para limpar, para sumir. Eu preciso estar lá, por mim. Quer que eu vá com você? Ela pensou. Disse que não. Ainda não. Mas ele percebeu uma coisa naquela noite. Clara não queria apenas estar presente. Ela queria ver até onde as pessoas que chamavam ela de filha podiam ir. E ele respeitou isso também. Só pediu uma coisa. Se tudo sair do controle, me avisa. Eu não vou deixar você cair sozinha, ela prometeu. Mas Clara era o tipo de pessoa que guardava tudo até o fim. Mesmo que doesse. Mesmo que rasgasse por dentro. Só que, naquele dia do casamento, alguma coisa já estava diferente. E Rafael sabia. Ele só precisava esperar o momento certo. Na manhã do casamento, Rafael acordou cedo. Bem cedo. Tava nublado. E a previsão era de sol. Mas ele sabia que o tempo às vezes muda do nada. E o clima dentro dele também já estava mudando fazia dias. Algo incomodava, apertava, chamava a atenção. Era como se o corpo dele soubesse que ia ser o dia certo. Tomou café sozinho, sentado na varanda do apartamento. Não era café chique, nem café de cápsula. Era café coado, cheiro forte, do jeito que ele gostava. Mas mesmo com tudo no lugar, ele não conseguia relaxar. O celular estava do lado, mas Clara não mandava mensagem. E isso já dizia tudo. Desde que ela mostrou o convite do casamento, Rafael começou a se preparar. Não com raiva, não com sede de vingança, mas com aquela sensação de que, às vezes, a gente precisa estar presente não para mudar tudo com gritos, e sim para mudar tudo com atitude. Ele não contou para Clara. Ela tinha pedido para ir sozinha. Disse que precisava encarar aquilo por ela mesma. Rafael respeitou, mas isso não queria dizer que ele ia ficar de braços cruzados. Pelo contrário. No início da semana, ele chamou Marina, sua assessora pessoal. Ela era o tipo de pessoa que resolvia tudo rápido, mas sem alarde. Inteligente, discreta, leal. Rafael explicou o plano com calma. Não quero escândalo. Quero presença. Quero mostrar quem ela é, e não quem os outros dizem que ela é. Marina fez algumas perguntas rápidas. Entendeu tudo. Anotou num bloquinho, pequeno, e disse: vai ser inesquecível. Na quarta-feira, Rafael mandou ajustar o terno. Um azul escuro sob medida, simples, elegante, sem exageros. Separou um relógio de pulso que tinha ganhado do avô, um anel discreto que usava no dedo mindinho e o colar com uma medalha que Clara tinha dado de presente no último aniversário dele. Um presente baratinho, comprado num camelô, mas com um valor gigante. Ele usava sempre. Na quinta-feira confirmou o carro. Nada de motorista, nada de limousine. Ele mesmo ia dirigir. Queria chegar no tempo dele. Queria sentir o caminho. Na sexta-feira, pegou as alianças. Ele ainda não tinha feito um anúncio público do noivado. Nem nas redes, nem para a família. Rafael era muito reservado. Mas naquele dia, ele sentiu que não dava mais para esconder. Ele era noivo da Clara. E era hora de mostrar isso para o mundo. No sábado, o dia do casamento, ele esperou até a tarde para se mexer. Era estratégico. Sabia que a cerimônia ia começar por volta das 4 da tarde, mas ele não queria chegar na hora do sim. Queria chegar depois, na hora em que todo mundo baixasse a guarda. Saiu de casa pouco antes das 5, dirigindo devagar. O trânsito estava leve. No porta-luvas do carro, além dos documentos e das alianças, tinha um envelope. Dentro dele, provas, prints, vídeos, áudios. Tudo o que Clara tinha contado nos últimos meses e que ele foi juntando sem ela saber. Ele não queria usar nada disso. Mas se precisasse, estava ali. Não para atacar, mas para proteger. No caminho, Rafael não ouvia música. Só o som do carro e dos próprios pensamentos. Imaginava 1000 cenas. Pensava em como Clara estaria. Pensava
se ela tinha conseguido passar por mais um evento sem se machucar. E algo dentro dele dizia que não. Ele não conseguia explicar. Era uma sensação forte, uma inquietação. Um nó no estômago que não era fome, nem medo. Era certeza. A entrada da mansão era larga, cheia de carros importados. Estacionamento organizado, manobristas bem vestidos, seguranças atentos. Rafael parou o carro bem na frente. Não desceu logo. Olhou no espelho retrovisor e viu o próprio rosto. Respirou fundo. É agora. Marina já o esperava perto dos portões. Tava com um vestido discreto, segurando uma pasta pequena. O clima lá dentro tá pesado. Ela avisou sem rodeios. O que aconteceu? Já estão comentando nas redes. Tem vídeo da Clara sendo amarrada. Isso já chegou nos grupos da imprensa. Se você quiser, eu consigo parar a festa com um aviso oficial. Não quero cena. Quero que eles vejam com os próprios olhos. Marina assentiu. Ligou o ponto no ouvido e falou com os 2 seguranças que estavam do lado de fora. Eles iriam acompanhar Rafael discretamente. Não para causar alarde, mas para garantir que ninguém encostasse nele. Rafael entrou a pé. A cada passo que dava, o barulho da festa ia ficando mais nítido. Música alta, gargalhadas nervosas, vozes soltas. Mas o que ele queria ouvir mesmo ainda não aparecia. Foi só quando chegou perto do jardim que viu. Ali, amarrada a um poste decorado, estava ela. Clara, os braços presos para trás, o vestido amassado. O rosto sem lágrimas, mas com aquele olhar duro, firme, que ele conhecia tão bem. Era o olhar de quem já chorou demais e agora só aguenta. Era o olhar de quem tá cansada de pedir socorro. Rafael parou por 2 segundos. O tempo travou. Tudo em volta ficou longe. A música virou ruído. As pessoas sumiram. Só existia Clara. Só ela. Ele fechou os punhos. Não por raiva, mas porque era a hora. Marina apareceu ao lado dele e perguntou num sussurro. Entramos agora? Rafael respondeu só com um movimento de cabeça. E andou. Cada passo dele cortava o caminho como faca quente em manteiga. Os convidados foram notando, um a um. Pararam de dançar, de beber, de rir. Alguns recuaram. Outros puxaram o celular. Mas ninguém falava, só olhavam. A presença dele era diferente. Não pelo terno caro, nem pelos seguranças atrás. Era o olhar. A postura. O silêncio cheio de coisa não dita. Marta, que conversava com um grupo perto do bar, viu primeiro. Franziu a testa. Depois arregalou os olhos. Bianca parou de rir. O noivo dela levantou as sobrancelhas, confuso. E Rafael continuou. Reto. Sem hesitar. Parou em frente a Clara. Ela o viu. O rosto dela mudou. Não de alívio, de surpresa. Mas ainda não era hora de falar. Rafael apenas tirou o casaco dele e cobriu os ombros dela. Com cuidado, com respeito. Depois olhou em volta, e aí o silêncio da festa foi completo. O barulho dos pneus deslizando na entrada de pedra da mansão foi o primeiro sinal de que algo diferente estava para acontecer. Um carro preto, modelo esportivo, mas sem ostentação, parou bem na frente onde ninguém tinha estacionado. O segurança se ajeitou na cadeira. Um dos garçons olhou para fora com a testa franzida. Ninguém esperava mais convidados àquela hora. A cerimônia já tinha acabado. A festa já estava no meio. Rafael saiu do carro devagar, como quem não tem pressa, mas sabe muito bem para onde está indo. O terno azul escuro dele estava impecável. O cabelo ajeitado com simplicidade e os olhos focados direto na mansão. Ele fechou a porta com calma e caminhou reto, sem desviar. 2 seguranças acompanharam de leve, mais para manter distância dos curiosos do que para proteger ele de verdade. Ninguém sabia direito quem ele era. Ainda. Na entrada da mansão, uma mulher do cerimonial tentou barrar. Oi, senhor, boa tarde. O senhor tá na lista? Ele nem parou. Só respondeu sem olhar para ela. Tô indo buscar a minha noiva. A mulher travou. Ficou sem saber se era piada ou se chamava alguém. Mas Rafael já tinha passado. Dentro da casa o clima era outro. Música alta,
copos tilintando, gargalhadas forçadas. As luzes do jardim piscavam como se tudo estivesse normal, só que não estava. Tinha algo no ar, como se as paredes soubessem que estava prestes a dar ruim. Clara, ainda presa ao poste, olhou para a entrada assim que ouviu os passos firmes no chão de pedra. A respiração dela travou. Por um segundo, ela pensou que estava imaginando. Mas não estava. Era ele, Rafael. E ele estava ali. Os olhos dela se encheram, mas as lágrimas não desceram. Ela só mexeu levemente a cabeça, como se dissesse: "Você veio mesmo." Rafael continuou andando. Passou pelo bar, pela pista de dança, por um grupo de padrinhos que ficaram em silêncio na hora. Os olhares foram se virando um a um, como se o tempo tivesse reduzido a velocidade só para dar espaço para aquela cena. Bianca foi a primeira a notar. "Gente, quem é esse cara?" O noivo dela olhou, desconfiado. Ficou calado. Marta, que ria alto do lado de uma das amigas, virou para ver de onde vinha o silêncio. Quando viu Rafael, deu um passo para trás, apertando a taça. "Quem é ele?" Sussurrou para Geraldo. "Sei lá, parece segurança." "Não, ele não é segurança." Ele parou exatamente em frente ao poste onde Clara estava amarrada. Sem dizer nada, Rafael tirou o paletó e colocou com cuidado sobre os ombros dela. Depois tirou do bolso de dentro uma pequena navalha dobrável, daquelas simples, que ele usava para abrir caixa no escritório. Abriu devagar. Passou a lâmina com calma na corda. Um corte limpo, sem hesitar. A corda caiu. Clara abaixou os braços, devagar, massageando os pulsos vermelhos. Ainda sem entender direito se era real. Ela não falou nada, mas o olhar dela era um grito silencioso. Rafael pegou as mãos dela e ficou ali, do lado. Simplesmente ao lado, sem discurso, sem cena. Só presença. O silêncio da festa era pesado. Dava para ouvir o barulho do vento batendo nos copos. Foi quando Bianca deu 2 passos para frente e perguntou, alto: "Quem é você, afinal?" Rafael se virou devagar. Não sorriu. Não mudou o tom de voz. Só respondeu: "Eu sou o noivo da Clara." Um barulho abafado de choque percorreu o salão. Algumas pessoas engasgaram. Um cara deixou a taça cair no chão e ela estourou. Um garçom parou no meio do caminho. A mulher do cerimonial apareceu de novo na porta, com os olhos arregalados. Bianca soltou uma risada debochada. "Noivo? Da Clara? Isso é sério?" Rafael não respondeu. Ele virou para o salão, olhou cada rosto e disse com a voz firme, mas calma: "Eu vim buscar a mulher com quem eu vou casar. E vocês não têm ideia de quem ela realmente é." Marta se adiantou, tentando controlar a situação. "Olha, moço, não sei quem te chamou, mas aqui é uma festa privada." Rafael cortou. "Eu não fui chamado. Eu vim porque ela é minha família. Agora." E eu não ia deixar isso aqui continuar. Geraldo, visivelmente irritado, tentou usar o tom de sempre. "Você acha que é quem para entrar na nossa casa desse jeito?" Rafael colocou a mão no bolso, tirou uma caixinha e abriu. Dentro, as alianças. "Eu sou o homem que vai passar o resto da vida com a filha que vocês fizeram de tudo para apagar." Mais silêncio. Clara segurou o braço dele com mais força. Não. Tinha medo. Só emoção demais presa no peito. O DJ tirou a música. Não teve ordem. Ele só fez o que todo mundo queria. Silêncio de verdade. Marta estava pálida. Geraldo não achava palavras. Bianca estava vermelha de raiva, mas sem conseguir se mexer. Rafael se virou para Clara e disse só para ela: "Tá tudo bem agora." E por um momento ela acreditou. Porque ele estava ali. Porque ele veio. E porque aquilo era só o começo. Quando Rafael disse aquilo: "Eu sou o homem que vai passar o resto da vida com a filha que vocês fizeram de tudo para apagar." Foi como se tivesse desligado o som da festa no botão. Mas não só o som da música, o som das risadas, das conversas, dos passos,
das taças batendo. Tudo parou. As pessoas olhavam para ele como se não entendessem. E, de fato, não entendiam. Tinha gente com o copo no meio do caminho, parado no ar. Outros seguravam o celular sem gravar, sem mexer, sem fazer nada. Era como se o tempo tivesse travado e ninguém soubesse o que fazer a seguir. Clara continuava do lado dele, com os pulsos marcados, o rosto tenso, mas firme. Rafael não soltava a mão dela por nada. E ali, no meio do jardim, cercado por convidados, bem vestidos e uma decoração de milhões, o silêncio pesava como uma pedra. Bianca foi a primeira a quebrar. Isso é sério? Vocês estão noivos mesmo? A voz dela saiu num tom entre deboche e desespero. Ela estava tentando controlar, mas o rosto dela dizia tudo. Não era só surpresa. Era medo de perder o protagonismo. Rafael não respondeu. Olhou para Clara. Esperou que ela decidisse o que queria fazer. Clara encarou Bianca, pela primeira vez, sem baixar os olhos. É sério. E faz tempo. Bianca soltou uma risada curta, seca, sem graça. Claro que ninguém sabia, né? Porque vocês gostam de segredo. Sempre gostaram de fazer as coisas pelas sombras. Ninguém riu com ela. Nem os irmãos, nem os amigos. Até os que antes tinham zoado Clara agora estavam quietos, alguns até de cabeça baixa. Marta tentou segurar a situação do jeito que sabia, falando alto, como quem tenta recuperar o controle na base da voz. Isso aqui é um absurdo, uma invasão, uma falta de respeito com a nossa família. Você acha que pode vir aqui, se dizer noivo dela e causar essa confusão toda? Rafael virou para ela com calma. Eu não acho. Eu sei. Ela abriu a boca para rebater, mas parou. Porque naquele momento, percebeu que não adiantava gritar. Ninguém mais estava do lado dela, nem mesmo Geraldo, que até então mantinha o rosto tenso, tentando entender o tamanho do que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio, rígido, de braços cruzados, sem saber onde enfiar os olhos. Clara olhou ao redor. Olhou para cada rosto ali, gente que a ignorava há anos, que ria dela pelas costas, que a tratava como se fosse um erro que não dava mais para desfazer. E agora estavam ali. Todos. Sem reação. Ela deu um passo à frente. Rafael soltou a mão dela, mas ficou ao lado, pronto, para qualquer coisa. Ela respirou fundo e falou, pela primeira vez com o peito aberto. Vocês me fizeram acreditar que eu não valia nada, que eu devia ser grata só por estar aqui. E eu fui. Por muito tempo. Eu fiquei quieta. Aceitei o que vocês diziam. Engoli cada piada, cada silêncio, cada desprezo. Ninguém interrompeu. Nem mesmo Marta. Mas eu não sou lixo. E eu não sou peso morto. Eu sou gente. Eu sou mulher. Eu sou noiva do Rafael. E eu tô cansada de fingir que não vejo o que vocês são de verdade. As palavras dela bateram como um martelo. Uma das convidadas, que até então não tinha dito uma palavra, começou a chorar em silêncio. Outra pegou o celular e desligou a câmera, sem coragem de continuar gravando. O DJ nem ousava tocar música. O bar parou de servir. Os garçons estavam encostados nas paredes, sem saber se deviam continuar trabalhando ou sumir. Rafael olhou ao redor, viu os olhares mudando, viu vergonha, viu culpa, viu alguns tentando se afastar como se não tivessem participado de nada. Mas ele viu também outra coisa. Viu medo. Medo de tudo ter sido visto. Medo de o mundo lá fora descobrir o que aconteceu ali. Marina, que estava do lado de fora, mandou uma mensagem curta no celular dele. Já viralizou. Tá em 3 portais. Rafael mostrou para Clara. Ela leu. Engoliu seco, mas não sorriu. Ainda não era hora. Foi quando o noivo de Bianca se aproximou. Olhou para Rafael, depois para Clara. Eu não sabia. Rafael apenas observou. Clara ficou em silêncio. Bianca, isso é verdade mesmo? Vocês amarraram ela? Bianca bufou, virando os olhos. Você tá falando sério? Vai ficar do lado dela agora?
Eu só tô tentando entender. Porque se for tudo verdade, isso aqui tá podre. Ela ficou sem resposta. Pela primeira vez, parecia sem controle. Tentou se justificar, mas não tinha mais como. O silêncio não deixava. Alguns convidados começaram a sair, sem barulho, sem se despedir. Só saíam, de cabeça baixa, como quem não queria ser visto ali. O clima estava pesado. Não era só desconforto. Era como se a festa tivesse morrido e ninguém quisesse ser o último a perceber. Clara segurou no braço de Rafael. Ele entendeu. Era hora de ir. Eles começaram a andar em direção à saída. Passaram pelas mesmas pessoas que antes riram, tiraram foto, filmaram. Agora ninguém fazia nada. Só olhavam. O silêncio dominava tudo. Um silêncio cheio de coisas que não foram ditas por anos. Mas agora, não dava mais para fingir. Clara e Rafael já estavam indo em direção à saída quando ele parou, virou de leve o rosto e falou baixinho. Você tem certeza que quer ir agora? Ela olhou para trás. Viu Marta parada, tentando manter a postura. Bianca com os braços cruzados, os olhos vermelhos de raiva. Geraldo com cara de que queria sumir. E toda aquela gente em volta, tentando fingir que não tinham nada a ver com aquilo. Clara respirou fundo. Eu ainda não falei tudo. Rafael assentiu, deu um passo para o lado e deixou ela voltar sozinha até o centro do jardim. Os convidados que ainda restavam se viraram para olhar. O silêncio seguia firme, como se o som tivesse sido arrancado do ar. Até os celulares pararam. Ninguém mais filmava. Ninguém queria ter parte no que vinha a seguir. Clara subiu 2 degraus da pista onde a banda ficava. Pegou o microfone que estava jogado numa mesa. Ligou. O chiado rápido avisou que estava funcionando. Ela segurou firme. Eu cresci aqui dentro ouvindo que eu era um erro. Que eu devia agradecer por cada coisa, mesmo quando doía. Mesmo quando era humilhação disfarçada de brincadeira. Ela olhou para Marta. Você me adotou para parecer melhor na frente dos outros, para bancar a boa samaritana, mas nunca me amou de verdade. Nunca me viu como filha. Marta não respondeu, mas ficou pálida. Você me obrigou a limpar sua casa desde os 12 anos. Enquanto a Bianca fazia curso de teatro, eu lavava banheiro. Enquanto ela ganhava presente caro, eu ganhava roupa usada. Você dizia que era para eu não esquecer de onde vim. Um burburinho começou no fundo. Pessoas cochichando, tentando entender até onde aquilo ia. E vocês? Clara apontou para Geraldo e para os irmãos de Bianca. Riram da minha cara a vida inteira. Me empurraram, me ignoraram, fizeram piada até da minha comida. Mas sabem o que mais me dói? Ela virou o olhar para Bianca. Foi você, Bianca. Você que cresceu comigo. Dormiu do meu lado por anos. Que me chamava de irmã na frente dos outros, mas me chutava por trás. E hoje, no seu casamento, você me amarrou num poste como se eu fosse lixo. Bianca ficou imóvel, sem resposta. O noivo dela estava ao lado, de braços cruzados, balançando a cabeça devagar. Eu pensei em ir embora calada. Pensei em deixar vocês com essa festa falsa. Mas aí eu lembrei do que Rafael me ensinou. Ele me ensinou que a gente não precisa mais aceitar o que machuca só para parecer forte. Ela parou, olhou de novo para os convidados. Eu guardei tudo. Tudo. Os áudios, as mensagens, as fotos, as provas. Rafael, que já estava preparado, tirou o celular do bolso e mandou um arquivo por Bluetooth pro telão da festa. Marina, que ainda estava de fora, deu o comando. A tela gigante onde antes passava a foto da noiva se apagou. E de repente, surgiu ali um vídeo. Começou com uma gravação de Bianca. Ai, se ela sumisse da nossa vida, ia ser um favor. Depois, uma foto de Marta segurando uma taça, rindo, e uma legenda que ela mesma tinha mandado num grupo privado. Clara é tipo uma faxineira de luxo. Tá aqui, mas ninguém vê. Depois, prints de um grupo com os irmãos, fazendo aposta para ver quem ia conseguir amarrar Clara primeiro na festa. O salão explodiu em reações.
Algumas pessoas taparam a boca. Outras olharam para o lado, sem saber onde enfiar a cara. Uma senhora saiu correndo com o neto pela mão. Um dos padrinhos tirou a gravata e disse para a esposa: "Isso aqui virou um circo. Vamos embora." A tela ainda mostrou mais. Mensagens de voz de Marta, falando com uma amiga. "Ela tá na minha casa, mas é só por obrigação. O dia que eu puder, mando embora. Já devia ter ido." Clara desligou o microfone, olhou em volta. "Agora, vocês sabem." Marta tentou avançar, pegar o microfone de volta, mas Rafael se colocou na frente. Ela parou. Bianca tremia. Tentou falar, mas gaguejou. Isso é invasão de privacidade." Clara desceu do palco. Simples, sem gritar, sem se vingar. Só mostrando a verdade. E foi aí que a bomba final caiu. O noivo da Bianca, que até então estava calado, virou para ela e disse: "Eu não vou casar com você." Ela travou. "O quê? Você mostrou hoje quem você é. E eu não posso passar a vida ao lado de alguém capaz de fazer o que você fez." Bianca começou a chorar. Tentou segurar ele pelo braço. Mas ele soltou. Foi até Clara e disse com sinceridade: "Me desculpa por não ter feito nada. Eu devia ter feito alguma coisa." Clara respondeu com os olhos. Não precisava de palavras. E ali, diante de todos, a festa virou ruína. Ninguém esperava. Ninguém achou que Clara tivesse coragem. Mas ela teve. E quando a verdade chegou, não teve quem segurasse. O vídeo no telão ainda rodava quando a confusão começou a se espalhar como fogo em palha seca. Cada imagem, cada áudio, cada print que aparecia arrancava uma reação nova das pessoas que até 5 minutos atrás estavam curtindo a festa de casamento como se fosse o evento do ano. Agora, o que dava para ver era cara de choque, cochicho, gente tentando sair discretamente e outras só congeladas no lugar. O primeiro a reagir foi o tio Jorge, um dos mais velhos da família. Ele estava sentado perto do bar, com uma taça na mão, e soltou em voz alta: "Que palhaçada é essa, Marta? Isso é verdade?" A pergunta ficou no ar. Ninguém respondeu. Na tela, apareciam as conversas de WhatsApp. Grupos com nomes tipo Plano, B da Festa e Família Real Oficial. As mensagens falavam de Clara como se ela fosse um problema, uma vergonha que precisava ser escondida. Bianca, os irmãos e até alguns primos estavam ali nos prints, rindo de situações que envolviam Clara limpando o chão da casa, servindo comida, sendo chamada de a nossa faxineira emocional. Os convidados olhavam aquilo tudo em silêncio. Alguns davam passos para trás, tentando se afastar da bagunça. Outros balançavam a cabeça, chocados. Bianca desceu do altar descontrolada, pegou o microfone da banda que estava no pedestal e gritou: "É tudo mentira! Isso aí é montagem! Ela tá tentando estragar meu casamento porque é invejosa." Mas ninguém acreditava mais. A tela mostrava as datas, os nomes, até as fotos de perfil dos grupos. Os áudios tinham a voz dela, clara como água. Rafael andou até a frente do telão e pausou o vídeo. O som parou. Ele virou de lado e falou para todos: "Vocês viram com os próprios olhos. Eu não inventei nada. Isso não é ataque. Isso é só a realidade." Uma realidade que ficou escondida por muito tempo. Geraldo tentou sair pela lateral, mas foi parado por um dos seguranças que estava na porta. Não era para prender ninguém. Era só para garantir que ele ou Marta não escapassem sem ouvir tudo. Marta, sem microfone, começou a gritar para o lado de fora: "Chamem o advogado. Isso. Aqui vai ter processo. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa." Mas nem ela acreditava no que estava dizendo. A voz já não tinha a mesma força. O desespero estava escorrendo pelas palavras. Uma convidada, que era só amiga de uma das madrinhas, se aproximou de Rafael e falou: "Eu sabia que tinha algo errado naquela família. A Clara, a gente nunca sabia onde encaixar ela. Mas agora eu entendo tudo." Rafael agradeceu com um aceno de cabeça. Não queria cena. Só queria que Clara fosse vista de verdade, pela primeira vez na vida. O telão voltou a rodar.
mostrava trechos de vídeos curtos, gravados por Clara ao longo dos anos. Momentos em que ela era humilhada, tratada com descaso. Em um deles, Marta dizia: se essa menina não fosse adotada, já tinha ido embora faz tempo. Mas agora a gente aguenta até casar a Bianca, depois dá um jeito. Em outro, Bianca comentava com uma amiga: ela é tipo uma figurante da nossa vida. Tá sempre ali, mas ninguém lembra. Só aparece para estragar o clima. As pessoas olhavam aquilo e começavam a se mexer. Um grupo de jovens que antes fazia graça no canto já não estava rindo. Uma das madrinhas sentou no chão, tremendo, dizendo, baixinho: a gente deixou isso acontecer na nossa frente. Marina, a assessora do Rafael, caminhou até o palco e falou com voz firme: quem quiser sair pode ir. Ninguém vai impedir. Mas quem ficar vai ouvir até o fim. Porque a verdade não foi feita para agradar. Foi feita para limpar. E foi aí que o noivo da Bianca, agora ex-noivo, voltou para o centro da festa e falou de novo: eu não vou casar com alguém que acha que isso tudo é normal. Que planejou humilhar alguém no próprio casamento. Bianca tentou segurar ele pelo braço, desesperada. Por favor, não faz isso comigo aqui. Espera a festa acabar. A gente conversa. Ele soltou devagar. Você fez isso com a sua própria irmã, no dia mais importante da sua vida. E ainda quer conversa? A vergonha escorria da cara dela. Os olhos vermelhos, o cabelo já todo fora do lugar, a maquiagem borrada. Não era mais a noiva da capa de revista. Era só uma pessoa exposta, sem escudo, sem máscara. Do fundo da festa, um dos padrinhos gritou: solta mais! Mostra tudo! E o telão obedeceu. A última parte mostrava uma conversa entre Marta e Geraldo, gravada por engano, onde os dois diziam que Clara só estava ali porque ficava feio colocar pra fora antes do casamento. Deixa ela quieta, Geraldo. Depois da festa, a gente inventa uma desculpa e manda embora. A gente já fez o favor que devia. Rafael desligou o telão. O suficiente tinha sido dito. Quem precisava entender, entendeu. Clara, ali parada, com os olhos cheios, mas o corpo firme, não disse mais nada. Ela não precisava, a verdade já estava no ar. E ninguém ali ia sair o mesmo depois daquilo. Bianca ainda estava de pé, mas dava para ver que ela não aguentava mais. O rosto dela, que horas antes estava coberto por maquiagem perfeita, agora mostrava o que era de verdade. Uma mistura de raiva, pânico e desespero. A base já não escondia mais nada. O rímel escorria nos cantos, dos olhos, o batom tinha sumido e o cabelo despencava de tanto que ela tinha passado a mão. Aquela imagem de noiva de revista tinha virado outra coisa. Algo real. Algo que ninguém esperava ver. Os convidados olhavam para ela com pena. Mas não era aquele tipo de pena que consola. Era uma pena misturada com julgamento. Um olhar que dizia: você se passou. E ela sabia disso. Tava vendo os olhares virarem. Tava sentindo o chão sair dos pés, centímetro por centímetro. O ex-noivo dela já tinha saído do palco. Tava sentado num canto, sozinho, sem falar com ninguém. Segurava o copo na mão como quem tenta entender como foi parar ali. Alguns amigos dele chegaram perto, cochicharam, perguntaram se ele estava bem. Ele só respondia com um gesto vago, olhando pra frente. Bianca ficou no centro da pista, sozinha. A música ainda desligada. As luzes ainda apontadas para ela, como um palco que agora mostrava tudo de feio. Ela tentou falar de novo, dessa vez com voz mais baixa, tentando parecer sincera. Gente, vocês conhecem minha família. Todo mundo sabe que a Clara sempre foi complicada, que a gente sempre tentou ajudar, mas ela não se encaixava. Isso aqui tá sendo exagerado, mas ninguém respondeu. Nenhum aplauso, nenhum é verdade, nenhum aceno. Silêncio. Os irmãos dela, que até então tinham ajudado no teatrinho da humilhação, se afastaram. Um fingia mexer no celular, o outro saiu andando pro lado oposto da festa, como se não tivesse nada a ver com aquilo.
Covardia muda. Marta e Geraldo, os pais, estavam encostados perto do bar. Ela com o rosto fechado, segurando o celular como se fosse uma arma. Ele olhando fixo para Bianca, como quem culpa a filha pelo desastre. Nenhum deles fez nada. Nem para apoiar, nem para proteger. Nada. A queda de Bianca foi sozinha. Ela ainda tentou apelar. Tá bom, eu errei, ok? Todo mundo erra. A Clara sempre se fez de vítima. Ela sempre quis atenção. E agora conseguiu, né? O tom dela era de dor, mas também de birra. Aquela voz que a gente escuta quando alguém perde o controle, mas ainda quer fingir que tem razão. Clara olhou para ela nesse momento. Só olhou. E aquele olhar doeu mais do que qualquer palavra. Era o tipo de olhar que diz: agora você tá sentindo só um pouco do que eu senti por anos. Uma mulher mais velha, que era da vizinhança antiga da família, se aproximou e falou baixo para Bianca. O problema não é o erro, é a crueldade. E você passou do limite faz tempo. Bianca chorou. Chorou mesmo, mas era um choro de quem tá sendo exposta. Não de arrependimento. Era o choro de quem perdeu o palco, perdeu o aplauso, perdeu o script. A cerimônia tinha virado um campo minado. A decoração já não importava. Os doces finos estavam esquecidos nas mesas. O champanhe, quente. Os garçons não sabiam mais o que fazer. Um deles, com cara de novato, perguntou para a colega se devia continuar servindo. Ela respondeu: servir quem? Bianca caiu de joelhos no chão. Não porque tropeçou, mas porque as pernas não aguentaram mais. Tentou tirar o véu. Arrancou metade dos grampos do cabelo, os dedos tremendo. Uma das madrinhas correu até ela, ajoelhou junto, tentando acalmar. Mas ela empurrou. Me deixa em paz. Todo mundo aqui é falso. Falso. Os olhos dela rodavam pelo salão, procurando alguém que a defendesse. Mas ninguém levantava a voz por ela. Nem os primos, nem os vizinhos, nem os amigos de infância que riam com ela poucas horas antes. Do fundo da sala, alguém gritou: o noivo já foi embora. A frase bateu como soco. Bianca virou o rosto devagar, olhando para o lugar onde ele estava. A cadeira estava vazia, o copo em cima da mesa. Mas ele não estava mais ali. Ela tentou levantar, mas caiu de novo. Uma mulher esticou a mão, mas ela ignorou. Rafael, que observava tudo de longe, se aproximou de Clara e disse: a gente pode ir quando você quiser. Mas Clara não respondeu. Ficou mais um pouco parada ali, assistindo. Não por vingança, mas por justiça. Por ver, pela primeira vez, que quem sempre teve o palco agora precisava encarar a verdade. Bianca, deitada no chão, com o vestido sujo, chorava sem som. A queda dela não foi um escândalo. Foi o silêncio. O mesmo silêncio que Clara viveu por anos. Só que agora, era Bianca que estava dentro dele. A confusão ainda estava fresca, o silêncio ainda pairava pesado na festa, e a última coisa que a família esperava era ver fotógrafos e repórteres chegando pelo portão da frente. Mas chegaram. O primeiro sinal foi o barulho dos flashes vindo de fora. Depois vieram os gritos. É verdade que a noiva humilhou a irmã adotiva? A Clara pode falar? A gente só quer ouvir ela. O bilionário é mesmo o noivo dela? Foi como se alguém tivesse puxado a cortina de um teatro e exposto os bastidores podres para o mundo todo ver. Marta correu para a frente da mansão, gritando com os seguranças. Quem deixou entrarem? Isso aqui é uma propriedade privada. Mas não adiantava mais. O muro já tinha caído, literalmente e figuradamente. O vídeo da Clara amarrada, que começou como uma brincadeira de mau gosto, tinha sido compartilhado por um perfil famoso de fofoca local. Em poucos minutos, outros perfis pegaram, depois blogs. Em menos de uma hora, sites grandes de notícia estavam com manchetes tipo: casamento de luxo termina em exposição familiar, jovem é amarrada e humilhada pelos pais e irmã. Bilionário surpreende a todos e desmascara a família em festa de casamento. De coadjuvante a protagonista. Quem é Clara? A noiva escondida. Rafael recebeu uma notificação no celular.
Mostrou para Clara. Ela olhou de relance. Um misto de choque e cansaço. Tudo muito rápido. Nem parecia real. Na porta da casa, 3 jornalistas empurravam os microfones, tentando chegar perto de alguém, da família. Um deles reconheceu Bianca, que ainda estava sentada no chão, no canto da pista. Apontou a câmera. Bianca, é verdade que você e seus irmãos planejaram isso com antecedência? Ela levantou num pulo, tropeçando no próprio vestido, tentando cobrir o rosto com o véu todo sujo. Sai, para de filmar. 2 seguranças tentaram conter os repórteres, mas já era tarde. Tinha gente filmando de longe com drone. Tinha câmera em cima da grade. A privacidade, se é que existia, tinha ido embora. Marta puxou Rafael pelo braço. Ele se soltou na hora. Olha o que você fez. Isso vai destruir a nossa reputação. Ele virou para ela com calma. Não fui eu que fiz isso. Foram vocês. Eu só mostrei. Ela gaguejou. Depois tentou mudar de assunto. A imprensa vai distorcer tudo. Vai nos pintar como monstros. E o que vocês foram? Marta congelou. Geraldo se afastou, andando até o carro dele. A chave tremia na mão. Tentou abrir a porta, mas as câmeras estavam coladas nele. Um repórter perguntou: O senhor acha certo usar uma filha adotiva como empregada? Ele não respondeu. Entrou no carro, bateu a porta, mas não conseguiu ir embora. Um dos veículos de reportagem já estava bloqueando a saída. Enquanto isso, Clara estava encostada numa parede da casa, abraçada ao Rafael. Ainda tremia um pouco. Não pelo frio. Era como se o corpo dela ainda não tivesse entendido tudo o que estava acontecendo. Tudo o que estava sendo exposto. Tudo o que por anos ela engoliu sozinha. Uma repórter mais nova chegou perto sem gritar. De forma respeitosa, estendeu o microfone e perguntou: Clara, você quer falar alguma coisa? Essa é sua chance. Você não precisa esconder mais nada. Clara respirou fundo. Quase falou, mas travou. Rafael segurou a mão dela. Ela encarou a repórter, depois olhou em volta. Luzes piscando, celulares gravando, vozes misturadas, gritos, vindo de todos os lados. Ela só disse: Não agora. A repórter entendeu. Fez um sinal de cabeça e se afastou. Mesmo sem dizer nada, a imagem de Clara já dizia tudo. A garota que foi amarrada e exposta agora era o centro da atenção, mas não pelo motivo que a família dela queria. Era pelo que ela aguentou. Pela coragem de ficar de pé depois de tudo. Lá dentro, um funcionário da equipe de som falou com um dos técnicos. Já era, né? O outro respondeu. Essa festa acabou. Mas essa história tá só começando, e tava mesmo. Por quê? Enquanto todo mundo tentava limpar o que dava, enquanto Marta fazia ligações nervosas, enquanto Bianca se trancava num dos banheiros, os celulares tocavam sem parar. Tinha entrevista sendo pedida. Gente querendo falar com Rafael. Gente querendo saber quem era a Clara de verdade. E ninguém mais queria saber do vestido da noiva, ou do buffet, ou da decoração com flores brancas. O mundo estava olhando para Clara agora. E pela primeira vez, ela não tinha medo disso. Do lado de fora, da mansão, os flashes das câmeras ainda piscavam como se estivessem em um tapete vermelho. Mas o clima não tinha nada de glamour. A festa virou um escândalo. E quando a mídia vai embora com as imagens certas, o que sobra é o estrago. Na manhã seguinte, a primeira manchete já estava rodando nos portais. Família tradicional é acusada de abuso psicológico contra a filha, adotiva em pleno casamento da filha biológica, e não parou por aí. Um programa de televisão, daqueles bem populares, exibiu as imagens da Clara amarrada. Mostraram os áudios, os prints, até trechos do discurso dela. E aí foi ladeira abaixo. Marta tentou fingir que nada estava acontecendo. Acordou cedo, mandou mensagem nos grupos das amigas tentando controlar o papo. Gente, tudo isso foi exagerado. A Clara tem problemas emocionais. A mídia pegou pesado, mas ninguém respondeu. Algumas saíram do grupo. Outras colocaram no mudo. E foi ali que ela começou a entender. Tava sozinha. No mesmo dia,
uma marca de cosméticos da qual Marta era a garota propaganda, soltou um comunicado oficial. Estamos encerrando imediatamente nossa parceria. Não compactuamos com nenhum tipo de abuso ou preconceito. Ela ligou desesperada para a assessoria da marca, implorando por uma segunda chance. Mas a resposta foi fria. A repercussão é negativa demais. Sua imagem se tornou tóxica para a empresa. Enquanto isso, Geraldo recebeu uma ligação do sócio da empresa que comandava há anos. O cara, com a voz seca, foi direto. Já viu os números? Geraldo respondeu que não. Caíram mais de 40% desde ontem. Perdemos 3 contratos grandes. 2 acionistas já estão querendo te tirar da presidência. Geraldo xingou, gritou, mas o sócio continuou calmo. Não dá para passar pano. Você sabia de tudo. Você foi conivente. E agora todo mundo sabe. No fim da tarde, ele tentou ir até a empresa pessoalmente. Mas não deixaram ele subir. A recepcionista disse que ele precisava agendar. Ele riu com deboche. Você sabe quem eu sou? Ela respondeu com a voz baixa. Sabia. Agora eu só cumpro ordens. Em casa, Bianca estava trancada no quarto. O vestido de noiva estava jogado no chão do banheiro. A maquiagem manchava a toalha. Os olhos estavam fundos, vermelhos. O celular dela apitava a cada 2 minutos com comentários no Instagram, no TikTok, no Twitter. Noiva cruel, vergonha nacional, pior casamento do ano. Um dos vídeos dela debochando da Clara, postado por um dos próprios convidados, bateu 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Os comentários eram uma chuva de crítica, piada, ódio. Tinha até paródia. Ela tentou apagar as contas, mas já era tarde. A internet já tinha gravado tudo. O rosto dela agora estava em todas as plataformas, não como influenciadora, mas como exemplo de crueldade. Os irmãos dela sumiram. Um viajou sem avisar ninguém, o outro deletou as redes sociais. Disseram que não querem se envolver, mas todo mundo sabia que era só medo de cair junto. No bairro onde a família morava, o clima virou outro. Os vizinhos cruzavam a rua para não cumprimentar. A funcionária do mercado parou de brincar com Marta no caixa. Até a manicure, que sempre fazia as unhas dela, disse que estava sem horário por tempo indeterminado. A ruína não foi só financeira, foi social, moral, de imagem, de tudo. A casa, antes cheia de visitas, agora parecia um túmulo. As luzes apagadas, as janelas fechadas. Marta chorava sozinha no sofá, sem maquiagem, com um roupão que antes parecia chique, mas agora estava sujo, amarrotado e com cheiro de cigarro. Ela olhou o celular na mão. Abriu o contato da Clara. Pensou em mandar uma mensagem, mas não escreveu nada, porque sabia que desculpa nenhuma consertava o que tinha sido feito. Sabia que não tinha mais poder, nem voz, nem argumento. Do outro lado da cidade, uma reportagem especial começou a rodar. Clara apareceu em um take rápido, de lado, entrando num carro com Rafael. A legenda dizia: Clara, a noiva invisível, a mulher que virou símbolo de coragem depois de ser humilhada pela própria família. Marta jogou o celular no chão, quebrou, mas não adiantou, porque a imagem continuava na televisão, e mais, na cabeça dela, o nome da filha adotiva, que antes era motivo de piada, agora era conhecido por milhões, e não por vergonha, mas por força. Bianca tentou ligar para algumas amigas influenciadoras. Ninguém atendeu. Até os seguidores começaram a cair. Patrocinadores cancelaram contratos. Um dos salões que ela divulgava postou: repudiamos qualquer forma de violência, física ou emocional. O chão da família caiu. E ninguém teve estrutura para segurar. Cada atitude que eles tiveram escondido, cada risada abafada, cada brincadeira cruel, tudo virou prova. E agora eles estavam pagando, centavo por centavo. Clara não precisou gritar. Ela só existiu. E isso foi suficiente para derrubar todos eles. 2 dias depois do casamento que virou manchete, a casa de Rafael estava silenciosa. Ele morava numa cobertura discreta, bem decorada, com plantas em vasos grandes e uma vista da cidade que parecia cena de filme.
Mas naquele momento, nem a paisagem impressionava. O que importava mesmo era o que estava passando dentro da cabeça de Clara. Ela estava sentada no sofá, com as pernas cruzadas, usando uma camiseta dele e um moletom velho, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto sem maquiagem, sem filtro. Só ela, Clara de verdade. Rafael estava na cozinha, preparando o café, mas prestava atenção em cada gesto dela. Ele sabia que ela estava num ponto de virada, e sabia também que não podia forçar nada, só esperar, estar ali. Ela mexia no celular sem vontade. Já tinha recebido mensagens de tudo quanto era lado. Gente dizendo que era guerreira, corajosa, exemplo. Gente pedindo entrevista. Gente querendo segui-la, gravar com ela, dar espaço. Era estranho. Clara, que nunca teve atenção de ninguém, agora era vista por todos. Mas não parecia certo. Ela colocou o celular de lado e respirou fundo. Tá todo mundo falando de mim, ela disse olhando para o teto. Rafael apareceu com 2 xícaras. Sentou do lado. Eu sei. Eu não sei o que fazer com isso. Ele colocou a xícara na mesinha e respondeu. Você não precisa fazer nada agora. Só sentir. Clara ficou em silêncio por um tempo. Depois falou com a voz mais baixa. Tá. Todo mundo olhando para mim como se eu fosse um símbolo. Mas eu só queria sumir um pouco. Ficar em paz. Então vamos sumir. Ela olhou para ele. Séria. Sério? Sério. Vamos sair daqui. Respirar outro ar. Sem celular, sem repórter, sem lembrança ruim. Só nós 2. Clara se encostou no ombro dele. Ficou quieta por alguns minutos. Fechou os olhos. O corpo relaxou, mas a mente continuava girando. Naquela madrugada, ela acordou no meio da noite. Saiu da cama sem fazer barulho. Caminhou até a varanda. O céu estava limpo. A cidade dormia. Ela ficou olhando lá para baixo, vendo os carros passarem, devagar, as luzes dos postes acesas. Pensou na casa onde cresceu. No quarto que sempre foi o menor. No canto. No barulho da porta que rangia quando ela tentava sair devagar. Nas manhãs que ela acordava antes de todo mundo para arrumar a mesa do café. Nos anos em que tentou agradar para ser notada. Pensou em tudo isso. E aí, decidiu. Na manhã seguinte, quando Rafael acordou, Clara já estava com uma mochila pronta. Estava na cozinha, arrumando algumas frutas numa sacolinha, como quem vai viajar. Leve. Ele apareceu ainda sonolento e perguntou. Tá fazendo o quê? A gente vai mesmo, eu quero ir. Pra onde? Ela deu um meio sorriso. Qualquer lugar que não seja aqui. Rafael só disse. Tá bom. Me dá 15 minutos. Enquanto ele tomava banho, Clara escreveu uma carta curta. Não era pra Marta, nem pra Bianca. Era pra ela mesma. Pra lembrar que estava indo embora não por fraqueza, mas por escolha. Dobrou a folha, guardou na carteira. Eles saíram pela garagem, com uma mala pequena, e os óculos escuros cobrindo metade do rosto. Marina, a assessora, ficou na entrada do prédio e entregou para Rafael alguns documentos, cartões e um envelope com informações do lugar onde iam ficar. Ninguém sabe para onde vocês vão, ela garantiu. Podem ficar o tempo que quiserem. Clara agradeceu com um abraço apertado, sincero. Marina, emocionada, só disse, vai, vive, e depois volta quando quiser. Do seu jeito. O carro saiu devagar. O vidro escurecido escondia os rostos. As ruas ficaram para trás. A cidade ficou para trás. As manchetes continuavam rodando, os vídeos ainda viralizavam, mas Clara já não estava mais ali. Ela encostou a cabeça no vidro da janela e deixou os pensamentos voarem. Não pensava em vingança, nem em fama. Pensava em paz. E pela primeira vez, parecia possível. Rafael segurava o volante com uma mão só, a outra esticada até alcançar os dedos dela. Os 2 não falavam muito, mas também não precisavam. Horas depois, chegaram numa casa pequena, no meio do mato. Vista linda, silêncio absoluto, cheiro de verde. Clara saiu do carro e olhou em volta. É aqui?
Por enquanto, é. Ela andou até uma pedra, sentou e ficou olhando o horizonte. E ali, naquele lugar sem ninguém, sem aplausos, sem câmeras, ela finalmente sentiu. Tava livre. Passaram-se 2 anos. Clara e Rafael estavam vivendo em outro ritmo. A casa deles, num lugar tranquilo, cercado de natureza, era quase como um esconderijo do mundo. Não tinha luxo exagerado. Era confortável, leve, com uma paz que Clara nunca tinha conhecido de verdade. Ela tinha aprendido a respirar fundo, a acordar sem medo, a comer devagar, a ouvir o silêncio e não achar que ele vinha com coisa ruim. A vida simples que eles escolheram cabia certinho no coração dela. Clara agora escrevia. Nada grandioso. Pequenos textos, lembranças. Às vezes publicava em um blog, que cresceu sem que ela percebesse. Gente do Brasil todo lia o que ela escrevia. Alguns textos falavam de dor, outros de recomeço. Mas tudo sem vitimismo, sem drama. Só verdade. Num domingo de sol leve, ela decidiu visitar uma amiga antiga, que morava numa cidade próxima. Era uma dessas amizades que ficaram firmes mesmo no meio do caos. As duas riram, tomaram café, falaram de plantas e prometeram se ver. Mas, na volta, Clara parou numa praça. Tinha uma feirinha de artesanato rolando. Barracas de comida, gente com criança, música tocando baixinho. Ela resolveu descer do carro, andar um pouco, respirar. Comprou um bolo de pote, pegou um café e sentou num dos bancos de frente para a rua. Observava as pessoas andando, como quem assiste a um filme leve, sem precisar entender nada. Foi então que viu ele. Primeiro veio a dúvida. O rosto era familiar, mas mais magro. O cabelo mais curto, os ombros mais caídos. Ele estava sozinho, carregando uma sacola com 2 pães e uma garrafa de suco. Parecia não ter pressa. Caminhava devagar, como quem carrega peso por dentro. Clara levou alguns segundos para processar. Era o irmão da Bianca, o do meio, o mesmo que no dia do casamento riu dela, amarrou a corda e achou que estava fazendo piada. Agora, ele parecia outra pessoa, ou talvez só estivesse mais parecido com quem era de verdade. Ela pensou em desviar o olhar, fingir que não viu, mas foi tarde. Ele a viu também. Parou. Congelou. Ficaram assim por uns segundos se olhando. Ele hesitou. Quase foi embora, mas decidiu andar até ela. Chegou devagar. Clara ficou sentada. Oi. Oi. O silêncio pesou. Ele estava desconfortável. Dava para ver. Mas não era um desconforto arrogante. Era vergonha mesmo. Humildade crua. Eu não achei que ia te ver aqui. Também não. Ele abaixou os olhos, ajeitou a sacola na mão e disse: Você parece bem. Clara só assentiu com a cabeça. Tô tentando, respondeu. Eu preciso falar uma coisa. Não sei se você quer ouvir, mas eu vou tentar. Porque tá engasgado faz tempo. Ela não respondeu. Só olhou nos olhos dele como quem diz: Fala. Ele respirou fundo. Eu fui um lixo. Eu sei disso. Eu não tenho justificativa, nem desculpa. Só arrependimento mesmo. Aquilo tudo, aquele dia, eu não consigo esquecer. E mesmo assim, você fez. Ela disse direto. Ele abaixou a cabeça. Fiz. E se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Mas como não dá, eu só queria te dizer isso. Que eu sinto. De verdade. E que se você nunca mais quiser olhar na minha cara, eu entendo. Ficou ali, parado, esperando. Não como quem pede perdão, mas como quem aceita a dor da resposta. Clara respirou devagar. O vento soprava leve. Gente passava, conversava, e eles dois ali, no meio do mundo, em silêncio. O que você tá fazendo da vida? Ela perguntou de repente. Ele se assustou um pouco com a pergunta, mas respondeu. Trabalhando numa padaria. Comecei por necessidade. Agora gosto. É simples, silencioso. Clara olhou para ele de novo e viu nos olhos dele o que nunca tinha visto antes.
Verdade. Que bom, ela disse, sem sorrir, mas sem dureza. Ele fez que sim com a cabeça, os olhos marejados. Tá bom. Eu vou indo. Só queria te dizer isso mesmo, te desejar paz. Agradecer, por não ter me xingado agora. Ele virou as costas e começou a andar. Clara olhou ele ir embora. E não sentiu raiva. Não era perdão, mas também não era mais dor. Ela só ficou ali, sentada, com o café já frio, olhando para frente. O mundo seguia. E ela também. A tarde estava quase indo embora quando Clara voltou para casa. Pegou a estrada tranquila, dirigindo devagar, com a janela aberta e o vento bagunçando o cabelo. O sol batia de lado no rosto dela, e por mais simples que fosse, aquele momento parecia especial. Não era pelo lugar nem pelo clima. Era por dentro. Ela se sentia diferente, mais leve. Pela primeira vez, parecia que a vida finalmente estava encaixando no próprio ritmo. Quando chegou, Rafael já estava na varanda, sentado com um copo de chá na mão e o cachorro dormindo aos pés. Ele levantou, foi até o portão e abriu sem dizer nada. Ela desceu do carro e encostou o rosto no peito dele. Ficaram em silêncio por um tempo, só sentindo. Como foi? Ele perguntou baixinho. Surpreendente. Tá tudo bem? Tá, eles entraram. Clara tirou o tênis, largou a bolsa no chão e foi direto pro quartinho que ela usava como escritório. Pegou um caderno velho, que ela guardava desde antes de tudo acontecer, e abriu numa folha em branco. Sentou, respirou fundo e começou a escrever. Só que dessa vez não era um desabafo. Não era uma carta para ninguém. Era o começo de um livro. Ela não tinha pressa. Só escreveu o que veio. Coisas que ela sentia e que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Coisas pequenas, do dia a dia, daquelas que só fazem sentido para quem viveu. Palavras sobre silêncio, sobre ser ignorada, sobre se reconstruir sozinha, sem plateia. Ela não sabia se ia publicar, mas precisava colocar no papel. As semanas passaram rápido, e quando ela viu, o livro estava pronto. Simples, direto, com tudo o que precisava dizer. Rafael leu numa tarde. Fechou o caderno e disse: "Isso aqui vai mudar vidas." Ela riu, sem acreditar. Mas ele não estava brincando. Com a ajuda de uma editora pequena, o livro ganhou vida. A capa era minimalista. O título discreto. Ficaram de costas, mas eu segui andando. O lançamento aconteceu numa livraria de bairro. Nada de evento gigante. Nada de holofotes. Só gente que queria ouvir. Gente que se identificava. Gente que sentia. No dia do lançamento, Clara chegou cedo. Usava um vestido claro, cabelo solto, rosto limpo. Nada de pose, nada de personagem. Era ela mesma. A mulher que foi chamada de fracasso por quem nunca tentou conhecê-la. A livraria foi enchendo devagar. Rostos diferentes, abraços sinceros, gente dizendo obrigado com os olhos. Alguns choravam. Outros apenas escutavam. Ela falava pouco. Dizia que o livro não era para contar uma história triste. Era para mostrar que dá para sair, mesmo quando ninguém aponta a saída. No meio da fila, uma mulher mais velha esperou até o fim para falar com ela. Usava um lenço no cabelo, olhos marcados por tempo e coisa vivida. Quando chegou perto, Clara achou o rosto familiar. Mas não reconheceu de cara. A mulher estendeu o livro e falou: "Eu soube da sua história e queria te dar os parabéns. Não por ter vencido, mas por não ter desistido." Clara assinou o livro e perguntou: "Seu nome?" A mulher respondeu: "Marta." A mão de Clara parou no ar. O tempo congelou por um segundo, mas não era aquela Marta. Era só uma mulher com o mesmo nome. Mas o impacto foi real. Elas se olharam por alguns segundos, e Clara com calma escreveu o nome, fechou o livro e entregou. "Obrigada por vir." A mulher sorriu e foi embora.
Mais tarde, já em casa, Clara foi até a varanda. Rafael apareceu com 2 canecas de chocolate quente. Sentaram lado a lado, vendo o céu escurecer devagar. Foi um bom dia, ele disse. Foi. E estranho também. Estranho como? Parece que tudo o que aconteceu foi outra vida, mas ao mesmo tempo, ainda tá aqui dentro. E você faria algo diferente? Ela pensou. Olhou para o horizonte e respondeu sem hesitar. Não, porque se eu mudasse qualquer coisa, talvez eu não estivesse aqui agora. Ele encostou a cabeça no ombro dela. O cachorro latiu para uma borboleta que passava. E eles riram. Não teve final épico, nem aplausos. Só vida real. Só Clara, Rafael e o mundo lá fora, seguindo. Mas ali, naquela varanda simples com cheiro de noite e gosto de recomeço, ela sentia que, enfim, estava no lugar certo. Na hora certa, do jeito certo.